Olá, pessoal do segundo ano aí do Sejupes. Vamos pegar, gente? Vamos pegar, parar de perder tempo, a verdade é essa, né? Com essa questão de pandemia, essa coisa toda, e vamos fazer aqui dentro do possível algo que desenvolva um pouco o nosso conhecimento, ok? Então, vou estar aqui focando na questão do conteúdo, principalmente para o Enem, né? Aquilo que vocês vão enfrentar lá na frente. Então não adianta a gente estar sacrificando tudo e chega de pandemia, pelo amor de Deus, né? Vamos começar a focar a vida como ela é, a vida estudantil. Então vamos para o segundo ano. O segundo ano, a gente vai ver dentro do conteúdo ali, a gente pega o livro, a gente vai ver a questão de História do Brasil, que a gente já deu uma iniciada nessa questão toda em aula, não é isso? Vamos pegar agora a colonização do Brasil. O Brasil passa a ser colonizado. E qual é o marco da colonização? O marco da colonização é com a expedição de Martim Afonso de Souza. Entendeu? Quando Martim Afonso de Souza inicia a sua expedição, chega ao Brasil, inicia ali o período colonial. Por quê, professor? Qual a diferença pelo colonial e pelo pré-colonial? O pré-colonial, você vai ver que o português não tinha interesse em se estabelecer na terra. Vinha, cortava madeira, o pau-brasil e levava. Só que agora ele quer a terra. Professor, por que essa mudança de atitude? Por que os portugueses agora querem a terra? Ótimo. Vamos lá? A decadência do comércio indiano. O comércio com as Índias começa a entrar em decadência. Aquele comércio de especiarias que Portugal fazia. Entendeu? Começa a entrar em decadência porque passa a ter muito concorrente. A ameaça de invasão francesa, principalmente. Os franceses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. O tratado é assinado entre Portugal e Espanha, que dava direito a Portugal e Espanha explorar as terras, né? Isso aí não era reconhecido por muitas nações. E aí, o que é que acontece? Portugal olha para um lado, olha para o outro e vê, olha, a opção agora é a gente colonizar o Brasil. Mas aí tá algumas questões. Portugal não tinha esse recurso para colonizar o Brasil. E aí vai precisar da parceria de quem? De Holanda, que vai fazer uma parceria com Portugal. A Holanda vai patrocinar o açúcar brasileiro, que vai ser o produto introduzido no Brasil aqui. Então, Martim Afonso de Souza inicia a expedição colonizadora. E aí a gente vai ver a divisão, como é que vai ficar isso aqui. Vai ser criado aqui os chamados governos gerais. O governo português vai criar os governos gerais. Primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Aonde é que fica, professor? Salvador. Salvador, a primeira capital. Vai ser, então, vai dar início ali à colonização, as organizações urbanas, que vai ser a primeira cidade fundada, Salvador, 1549, no governo Tomé de Souza. Então vamos ver Tomé de Souza, que vai ser o governador-geral, vai estar ali à frente. E nas áreas mais distantes vai estar os donos de engenho, que vão ser os senhores, aqueles que vão ter a condição de colocar engenhos, comprar escravos, né? A gente vai ver até essa questão da escravidão. Iniciaram com a escravidão indígena, só que ela não vai ter muito sucesso. O índio adoecia, o índio fugia, entendeu? O índio estava no seu território, conhecia, então isso dificultava muito. E o contato do índio com o europeu era um contato extremamente delicado, porque o índio adoecia muito. Ele não tinha anticorpos para as doenças trazidas ali pelo europeu. Então, outra coisa também, não era lucro para Portugal escravizar índio. Portugal ganhava muito mais pegando índio da África e vendendo para os colonos aqui no Brasil. E é o que vai acontecer. A escravidão africana ela vai ganhar espaço aí dentro da colonização brasileira. Ô professor, então o senhor quer dizer então que não vai ter escravidão indígena? Vai acabar? Não, vai haver escravidão indígena. Mas vai predominar a escravidão africana. Principalmente para aqueles que tinham poder aquisitivo. Porque ter escravo africano era sinônimo de ter dinheiro. Porque era caro, não era para todo mundo. Então inicia-se ali o processo da colonização, né? A gente viu o governo geral com Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral, né? Que a gente vai ter um destaque maior por ter essa questão da fundação de Salvador. E a gente vai ver então como vai desenvolver a sociedade. A sociedade vai se dividir da seguinte forma. A gente vai ver aqui essa sociedade vivendo na chamada sistema de plantation. Pessoal, o que é sistema de plantation? Vai se basear em mão de obra escrava, grandes latifúndios, agroexportação, entendeu? Produto agrícola voltado para exportação. Então aí está as bases do sistema de plantation, que a gente vai ver aqui, né? Os grandes latifúndios, a agroexportação, né? E a escravidão. A gente vai ver esses pontos aqui
né, que vai estar marcado. E outra coisa, a monocultura, o cultivo de um produto apenas, né, ou seja, um produto vai determinar ali a plantação. Aqui vai ser a cana-de-açúcar de início, porque ela dava muito lucro, porque os portugueses tinham experiência com a cana-de-açúcar nas ilhas de Açores e Cabo Verde, e o clima aqui era apropriado, não toda a região, né, não todo o Brasil, mas tinha principalmente em Pernambuco, né, onde vai se desenvolver muito, e a Bahia, o Nordeste sim, com o solo massapê, que vai desenvolver muito bem aí a cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar é colocada e a gente vai ver como é que funcionava a sociedade da cana, a sociedade canavieira, como é que ela funcionava. Ótimo! Vamos ver, o senhor de engenho, que era um proprietário, aquele que detinha o capital, o senhor dos escravos, que comprava escravos, esse dono de engenho, e a gente vai ver ali o escravo, que vai vir nessa relação. E alguns pequenos proprietários que não chegavam a delimitar tamanha linha, né? Mas havia ali eles. Aí está a sociedade ligada aos engenhos, em que o senhor de engenho, ele tinha praticamente a primazia da sociedade. Para você ter ideia, só ele participava das câmaras municipais, só ele tinha direito político. A verdade é essa, a participação nas câmaras municipais era dele, o chamado homens bons, os senhores de engenho. Então a gente vai ver esse papel dele aí na sociedade, esse papel fundamental do senhor de engenho, né? A gente vai ver então o africano trabalhando na questão ali da escravidão, que a gente vai ver muito frequente na questão principalmente ali da cana-de-açúcar. Então, aí está a estrutura social. E a estrutura política, como é que ela se dá? Vai se dar no governo geral, que vai ser o poder central, criado pelo governo português, né? Criado o governo geral, com sede na Bahia, início, como disse a vocês, a primeira capital, Salvador, e o poder local, que vai ser os senhores de engenho em cada região. O senhor de engenho era aquele que detinha ali o poder, devido ao poder aquisitivo, né? E aquela questão de ter a terra, né? Porque havia muito isso. O homem branco podia pegar a terra aqui, aquele que tinha capital, e é o que acontecia com os senhores de engenho. Então, como se organizar a sociedade açucareira vai ser essa aí. Essa sociedade, ela vai enfrentar aí sérias complicações, principalmente com o desenrolar da política entre Portugal, né, e o Brasil. Vai haver um período interessante que a gente vai poder abordar com mais até carinho, que é a chamada União Ibérica, em que Portugal se une, passa a fazer parte de Espanha. A Espanha, então, proíbe relações de Portugal com Holanda. A Holanda que tinha patrocinado o açúcar brasileiro. Isso vai gerar o quê? As invasões holandesas. Então, por que é que os holandeses vão invadir o Brasil? Porque eles foram proibidos por Espanha de comercializar com Portugal. Então, vai gerar então as invasões holandesas. Nós vamos ter a primeira invasão na Bahia. Em 1624, os holandeses invadem a Bahia, não tem sucesso, e tentam a segunda invasão e conseguem invadir e tomar Pernambuco. E ali se instala o chamado Nordeste holandês, ou seja, a Holanda dominando Pernambuco, e vai passar a dominar ali a produção do açúcar. A Holanda, o que é que ela faz? Ela leva para lá quem? Ela leva para Pernambuco, aí no caso, que passa a ser dominado, ela leva para lá o Maurício de Nassau, que vai fazer um trabalho interessante, vai conseguir convencer a população, vai fazer obras, vai realizar a liberdade de culto, né? As pessoas poderiam professar sua fé quem quisesse, e ele passa a organizar ali a produção do açúcar de Pernambuco. Ótimo? Com a mudança das políticas externas, no caso entre Portugal, Espanha, Inglaterra, acontece o seguinte: a Holanda acaba saindo, sendo expulsa daqui, e o nosso Nassau, né, Nassau holandês, ele vai embora. E isso desgasta, e os holandeses vão ser expulsos ali de Pernambuco. Então, mostrando um pouquinho aí dessa linha da questão do açúcar que a gente vai ver. Esses assuntos vocês estão vendo aí dentro do conteúdo aí do livro de vocês, né? Na parte das invasões holandesas, a parte toda aí, que já a estruturação da colonização. Então, pegar todas as atividades, pegar tudo que está ali, responder, ok? Fazer os resumos, que é para a gente dar continuidade a esse trabalho. Isso aqui é só uma prévia para que a gente possa desenvolver um trabalho em que a gente não perca contato com tanto conhecimento, principalmente que é muito cobrado no Enem. Entendeu? Então, essa parte da colonização. Com o tempo, a gente vai dando seguimento às outras, a praticamente esse caminhar
aí do chamado Brasil colonial. Valeu, galera!